Eu converso hoje com a médica ginecologista e obstetra Patrícia Carvalho. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Alê? Tudo jóia. Nós combinamos de conversar hoje sobre um tema fascinante, que é a ginecologia natural. Então, assim, ela vai explicar melhor, mas só para dar uma introdução, a ginecologia natural, ela não é uma especialidade, não é uma subespecialidade, ela é um campo de estudos que vai abraçar os saberes ancestrais, que vai abraçar o conhecimento tradicional, o conhecimento que é passado de geração para geração. Então, eu vou começar perguntando para a doutora Patrícia. Eu fiz uma pesquisa, li vários sites, alguns livros que falam sobre o tema e percebi, né, que a essência da ginecologia natural é o autoconhecimento, né? Então, a conexão com o próprio corpo, a autopercepção. Um dos pilares é também valorizar o ciclo menstrual e ter uma consciência profunda dos próprios sentimentos. Quando eu li tudo isso, eu falei, gente, a ginecologia natural abraça muitos conceitos do yoga. E como eu sou professora de yoga, fiquei fascinada, porque o yoga ensina que a gente tem que investir no autoconhecimento. Tem até um conceito do yoga que é chamado Svadhyaya, que é o autoestudo, a autoinvestigação e investigação em todos os níveis. Você observar o seu corpo, suas emoções, a sua sensação espiritual. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho esses pilares que eu citei da ginecologia natural. Bom, olha, é exatamente isso que você resumiu já aqui. Então, a ginecologia natural é uma abordagem, né? É um convite que o ginecologista faz para... Nós chamamos de paciente, né? Mas para as mulheres que buscam essa proposta principalmente para a autopercepção, né? Além de trazer elementos que cada um traz em si, que são os elementos espirituais e os elementos de crenças, de um modo geral, o papel do ginecologista na ginecologia natural é justamente trazer essa condição de autopercepção. Como? Explicando como funciona um processo fisiológico do organismo da mulher ao longo das fases, né? Da adolescência, no menacme, né? Que é o período em que a mulher não está grávida, aí na fase fértil da vida, na menopausa, na gestação, né? Então, quanta riqueza de ciclos, né? Pois é, nós somos cíclicas, né? Isso já teve uma conotação pejorativa em muitos momentos na história do ser humano, né? Nesse mundo machista em que nós somos imersos. Como se fosse legal apenas ser linear, né? Sim. Em algumas esferas cobra-se muito esse comportamento linear, né? Como no âmbito profissional, de algumas profissões. Mas o fato é que nós somos, em essência, seres cíclicos, nós mulheres. Nós mulheres não somos lineares. Nós oscilamos mesmo. E se quiser acabar com essa oscilação à força, vai sofrer. Sim, você pode pagar caro, né? De certa forma. Como? Eu vejo, além de condições que tiram a mulher, né, trazem riscos, como o uso de medicamento e substâncias que promovem esse bloqueio do ciclo de ovulação. Existe também a falta da conexão com o próprio corpo. E para fazer isso, às vezes a mulher fica confusa, é uma mulher que nunca parou para prestar atenção. E eu sei que você recomenda para suas pacientes usar a mandala lunar, né? Então eu trouxe aqui para a gente mostrar e eu queria que você explicasse o que são essas mandalas lunares. Na verdade, assim, a mandala lunar nada mais é que um diário em que a mulher deixa registrado percepções emocionais físicas, voltadas não só para a esfera do feminino, né? Mas de um modo geral, desde apetite até interesse sexual, prostração, até sonhos às vezes. Sonhos, né? Exatamente. E a partir do registro dessas percepções,
A mulher, eu gosto de orientá-las que façam por pelo menos uns 3 meses e tentem correlacionar com o período menstrual. E a partir daí elas conseguem ter essa sacada de que determinadas situações e determinadas formas de se comportar e de interpretar o mundo são cíclicos. Tem a ver com o ciclo hormonal. Com o ciclo hormonal, exatamente. Legal. Isso. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar. Essa é uma mandala lunar. Então, é um desenho, né? Então, se você quiser fazer em casa, você faz um círculo, divide esse círculo com tracinhos no número de dias do seu ciclo, né? Então, o ciclo padrão é o de 28 dias. Então, teria 28 espacinhos aqui. E aí você preenche. Daí tem um jeito, né, que é fazer um diário escrito, mas tem também, por exemplo, usar cores, né? Então, se você está se sentindo mais extrovertida, você escolhe cores mais quentes. Se você está mais introvertida, você escolhe cores mais frias. E você pinta. E como a doutora Patrícia falou, muito provavelmente, depois de um acompanhamento de alguns meses, você vai ver surgir um padrão. Né, um padrão. Sim, tentar tirar proveito desse padrão. Isso. Né? E aqui, daí eu trouxe outra já pintada, né? Por uma pessoa, por uma mulher que escolheu pintar. E ela já aparece com um padrão aqui. E o legal de você reconhecer o seu padrão é, como a doutora Patrícia falou, para você fazer proveito disso. Então, o dia que você sabe que você já está mais introspectiva, você deixa de fazer uma coisa que exigiria uma energia de extroversão. Sim, o dia que você está mais irritada, não é momento de tomar uma decisão importante, né? Ou discutir um assunto, o relacionamento conjugal, por exemplo. Enfim, são N possibilidades, né? Que partem do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Eu sei que é difícil generalizar, porque existe uma riqueza de emoções, mas já generalizando, como seriam mais ou menos as emoções típicas de cada fase? Assim, o período da TPM, né? Que a mulher... Eu vou começar do período pré, né? Que é o mais óbvio, o mais conhecido. Em que os hormônios caem mesmo, despencam a dosagem hormonal própria. Então, a mulher passa a se comportar de uma forma mais irritada, mais introspectiva, às vezes um pouco retraída, recluída, para se preparar para a renovação. Sim. Daí... A menstruação. Eu, por exemplo, mais do que irritada, eu fico mais melancólica. Sim, exatamente. Algumas mulheres ficam com mais tristeza mesmo. Aí tem o período menstrual, que é o período de reclusão, né? É natural a gente querer ficar mais quieta, né? Reclusa. Pede isso. Algumas mulheres expressam essa necessidade com cólica menstrual, com alterações físicas intestinais. Então, é o corpo pedindo para você desacelerar, né? Passado o período menstrual, o corpo começa a se preparar para a ovulação. Aí os hormônios vão começar a subir. Então, a mulher vai ficando um pouco mais expansiva, né? Um pouco mais extrovertida. Ela tem um pouco mais... com uma empatia maior. Mais conquistadora, mais sensual. Exatamente. Né? E o período da ovulação é o período de expansão desse comportamento, né? Inclusive do ponto de vista sexual. É verdade. Então, daí fica mais sensual mesmo. Interesse, né? Fica fisicamente mais sensual, ela busca mais elementos voltados para a sexualidade. Legal. Né? E isso, a mulher que for fazer a mandala lunar, ela vai perceber esse ciclo dela. Claro que a gente generalizou aqui, cada uma tem as suas nuances, mas a mulher vai começar a perceber mesmo esse padrão, esse ciclo. Sim, vale lembrar que assim, a abordagem da ginecologia natural não se refere apenas àquelas mulheres que não querem tomar pílula ou que querem buscar apenas a tratamentos alternativos, né? É justamente o convite para a autopercepção. Legal. Então, antes de mais nada, a partir daí, busca-se a individualização de um tratamento, de um acompanhamento. Soluções particulares. Exato. Legal. Que podem ir desde um medicamento... Né? Muitas pessoas me perguntam, mas como você trabalha com a ginecologia natural, então você não prescreve remédio? Não, minha formação era medicina clássica, então tradicional. Então eu prescrevo alopatia, mas deixo aberto para aquelas mulheres que não se identificam com o tratamento alopático
uma terapia complementar alternativa, uma acupuntura, né? Um uso de ervas que pode. De ervas, de medicina, né? De fitoterapia, uma massagem, enfim, tudo dependendo, individualizando cada queixa, cada sintoma, vamos assim dizer, né? Com certeza. Bem, vamos fazer um breve intervalo aqui. Voltamos já com Patrícia Carvalho falando sobre ginecologia natural. Voltamos com a doutora Patrícia Carvalho, médica, ginecologista e obstetra, e que está usando no seu dia a dia a abordagem da ginecologia natural. Patrícia, eu sei que você é formada, né, em medicina alopática, né, na medicina moderna ocidental, mas você se abriu para essa abordagem da ginecologia natural que procura abraçar os saberes ancestrais, o conhecimento tradicional, as terapias alternativas. Fico muito feliz que nós tenhamos em nossa cidade uma médica que é aberta para esse campo. E eu queria saber como, né, em que momento da sua vida você se abriu para isso? Sabe, Lê, depois que eu me tornei mãe, Legal. eu não posso generalizar, né? Mas para mim, o fato de me tornar mãe me trouxe uma necessidade de voltar a minha essência enquanto ser humano, não naquela essência racional, né? Mas de contato e autopercepção para poder entender minha filha. Intuitiva, né? Intuitiva. Né? Intuição não é algo que muitos abordam como se fosse algo místico ou espiritual. Não, é uma valorização dos outros sentidos que nós temos, né? Desde o olfato, a visão, o tato. Do menos mental, né? Exatamente. E a intuição é um fato, tá? Ela existe. Sim, exatamente, né? É chamada de sexto sentido, né? Então, foi a partir daí que eu passei a perceber que a vida de uma mulher não precisa ser apenas pensar o tempo todo. A vida de um ser humano não pode ser só pensar e raciocinar o tempo todo. Né? Tem que ser também sentir, né? Exatamente. E o sentir não necessariamente é romantismo. É uma forma de você se conectar com o outro, de você entender o outro, de ter empatia pelo outro. Eu sou uma pessoa muito intelectual, né? Meus amigos me conhecem no sentido assim, eu gosto muito de ler, de informação, de conhecimento. Mas eu também venho descobrindo isso há alguns anos, a importância do sentir. Sim. Então, acho que até durante muitos anos eu fui muito mais mental do que qualquer outra coisa. E faz alguns anos que eu estou nesse resgate também. E é muito gostoso trazer isso para a vida, né? Se abrir para o campo da intuição, traz leveza. Você desapega do compromisso de se cobrar, né? Sim. Então, assim, são elementos do universo masculino, a competitividade, né? A cobrança, não do masculino, do homem, elementos do universo masculino. E são elementos do universo feminino, o cuidar, o sentir, o acolher. Que tem tudo a ver com a medicina e tem tudo a ver com a maternidade. Então, foram situações que confluíram na minha vida. Que lindo que a sua filha abriu essas portas. Como ela chama? Lorena. Que linda. Falando um pouquinho agora, na maioria das vezes, quando alguma mulher está com algum problema no ciclo menstrual, alguma dor, algum sofrimento, ela vai no médico. Na maioria das vezes, os médicos ocidentais modernos vão querer sufocar, aniquilar o ciclo menstrual. Então, vão dar hormônios artificiais e o hormônio artificial, ele aniquila o ciclo, ele acaba com o ciclo. Eu vejo que todos os ginecologistas que entram para a abordagem da ginecologia natural não vão, obviamente, obrigar a paciente a parar a pílula se ela não quiser. Mas indicam normalmente que ela deixe o ciclo dela acontecer, observe e se conecte. Eu queria que você falasse, dá para viver sem os hormônios artificiais? Dá. Conheço várias mulheres que vivem bem e se deparam com a grata surpresa de se auto-perceberem, né? Então, eu acho que como qualquer medicamento, porque o anticoncepcional é um medicamento, ele existe indicações precisas.
Tem momentos que é necessário. Momentos em que é necessário recorrer ao anticoncepcional, seja para um tratamento de um ovário policístico, né? Tratamento de um sintoma, segurar um pouco um fluxo menstrual aumentado, trazer para essa mulher uma possibilidade rápida de contracepção, né? Para depois ela pensar num contraceptivo de longa duração, dependendo do tempo em que ela vai ter, o tempo hábil de vida e de planejamento para ter um filho, né? Então, aquele conceito de que a pílula pode e deve ser usada por décadas já caiu por terra, né? A gente estava até comentando assim que na nossa geração era muito comum você ficar menstruada ali entre 12 e 15 anos e muitas amigas que eu conheço já começaram a tomar com 16 e foram até os 30 e poucos, quer dizer, passaram uma vida inteira, né, sufocando o ciclo. Tudo bem se a mulher quer, mas muitas foram induzidas a isso. Não foi uma escolha tão consciente. Aí que eu acho que está o problema, quando essa escolha não é consciente. Então, eu acho que teve uma geração, sim, em que muitas mulheres foram induzidas a isso por diversas questões, né, da sociedade como um todo, da indústria farmacêutica, e isso é uma pena. Sim, e a ideia da ginecologia natural é exatamente essa, né? Trazer a possibilidade de escolhas informadas. Então, a partir do momento que você oferece uma gama de possibilidades e coloca para a mulher os prós e os contras de cada uma dessas escolhas, cabe a ela escolher o que é melhor. Eu não sou... Respeitar a autonomia dela. Exato, né? Comentar aqui um aspecto específico, eu também pesquisando, vi que muitos médicos que trazem a ginecologia natural querem reforçar, né, a autopercepção. Então, na consulta, é muito comum que a médica coloque um espelho a hora que está analisando, né, o canal vaginal, a vagina, para a mulher ver como que é e... Inclusive, a médica pode ensinar a reconhecer, olha, esse é o aspecto saudável, se tiver de tal jeito é não saudável, porque daí a mulher aprende, né, a reconhecer quando o órgão dela está saudável e quando não está. Então, uma prática muito legal que é muito usada na abordagem da ginecologia natural. Exatamente. Você abraça essa ideia. Sim, eu tenho as pelvis ali na... É que eu não trouxe, eu acabei... Mas tem a pelve, tem as estruturas físicas, né? E dependendo da queixa que a mulher traz, é explicar para ela o que é normal, o que não é, né? Existe... O ser humano é um ser ímpar, não existe como comparar, né? Sim. Então, existe várias... variáveis da normalidade, né? Você faz uma pequena aula ali, né? Exatamente. Uma educação ali para aquela paciente. Uma versão compacta da educação sexual. Sim. Que muitas não tiveram, né? Exato. Não, eu achei muito legal essa ideia de colocar isso na consulta, que também é aumentando a consciência, né? Exato. E agora, sim, eu tenho percebido que muitas mães da nossa geração perceberam essa carência em si mesmas e agora que tem meninas adolescentes, elas têm me trazido essas meninas para que eu mostre para elas, né? E as meninas têm trazido escolhas diferentes das mães, assim, é muito bacana. Muito legal. Bem, a gente vê, quem está antenado aí percebe, né, que o feminismo cresceu, está forte, nós estamos vivendo uma onda forte de feminismo, o que eu acho muito legal, né? Essa palavra que está tão na moda, o empoderamento feminino. E muitas amigas minhas são adeptas desse empoderamento feminino. Eu tenho até amigas que trabalham em revistas que têm essa temática, né, porque eu, como jornalista... E uma delas me presenteou, né, com esse livro, Lua Vermelha, da autora Miranda Gray. E eu fiz questão de trazer aqui para indicar para você que está assistindo e quer entender mais sobre o ciclo menstrual, porque esse livro ensina exatamente isso. Sim, ele ensina essa percepção fisiológica do corpo. Nem tanto a abordagem emocional, mas principalmente a abordagem física. Né? É muito legal. Eu ainda não li inteiro, li algumas partes, mas ela ensina também muito a relacionar o ciclo da mulher com o ciclo da lua. Né? E ela fala das fases, né? Então ela relaciona
Tem a fase da feiticeira, a fase da anciã, a fase da bruxa, a fase os arquétipos. E é muito legal. E aqui, para concluir, eu queria fazer uma pergunta aqui para a doutora Patrícia, de uma citação que eu achei muito bonita, né? Nós vivemos numa sociedade que é ainda dominada pelos homens, é uma sociedade patriarcal, e, às vezes, eles têm dificuldade mesmo de entender os nossos processos, porque eles são lineares, né? E nós somos cíclicas. Mas eu tenho percebido também um esforço maior deles em perceber a gente, o que eu acho super bonito. E tem uma frase aqui que eu peguei num livro que eu achei muito bonita, de uma ginecologista também, que é da ginecologia natural. Ela fala assim: a forma possível de um homem vislumbrar minimamente o significado do ciclo feminino começa por curvar-se à profundidade de seu mistério. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como que os homens podem começar a se aproximar de nós, mulheres, nesse sentido de compreender o nosso ciclo. Eu acho que talvez o segredo esteja justamente em abrir espaço para a possibilidade de escuta. Sim. Sem julgamentos ou interpretações. Perfeito. Né? Principalmente os parceiros, né? Que são homens que convivem de uma forma próxima, né? Íntima, né? Íntima. Não trazer para a mulher aquele julgamento de que, nossa, você está descontrolada. Você é instável. Você é instável. Alguns, né, de uma forma pejorativa, colocam você é louca. Né? Já começa a ficar mais pesado, né? A coisa começa a já sair. E isso vai... Isso magoa, né? Magoa, e vai abrindo precedentes para a relação ficar cada vez mais desequilibrada, né? E a mulher cheia ali de ressentimentos, né? Dessas interpretações equivocadas, que muitas vezes nem ela consegue fazer esse registro de uma forma consciente, né? Verdade. Por conta dessa dificuldade de conexão consigo mesma. Verdade. Então, o legal é os homens, assim, nos escutarem e a gente também escutar eles, né? Os dois se abrirem para compreensão mútua, né? Exatamente. Que bom. Queria agradecer muito a sua presença. Poderia ficar aqui mais 1 hora conversando sobre esse tema fascinante. Obrigada por trazer seu conhecimento para o meu público. Obrigada.